É uma inspiração para mim saber que um homem, ele escreveu cartas da prisão, passou por tantas situações em sua vida, quase morreu, naufragou, foi picado por cobra, foi açoitado muitas vezes e ainda assim continua incentivando aqueles do qual ele estava discipulando a pregar o evangelho. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito deste personagem, do apóstolo Paulo, fique comigo até o final desse vídeo aqui no Bible Shock. Sejam bem-vindos ao 12º episódio de Bible Shock. Muito obrigado a vocês que estão aqui pela primeira vez e a vocês que estão comigo desde o início, que não é tão longo assim. Muito obrigado de coração. Então abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 3 e estaremos continuando. Mas antes de continuarmos, e se você quiser saber sobre a contextualização dessa carta, você pode assistir o primeiro vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, na verdade, a respeito de Efésios 1. Lá tem toda a contextualização dessa carta, explicando por que o apóstolo Paulo escreveu, quando ele escreveu, quais mais cartas ele escreveu juntamente com Efésios. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Lembrando que o capítulo 2 é uma continuação daquilo que Paulo vem falando no capítulo 1, no capítulo 2. A carta, gente, ela não é dividida no original em capítulos e nem em versículos. Ela é uma carta inteira, então eu preciso lê-la toda para entender todo o contexto do que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Paulo já entra na sequência daquilo que ele havia falado anteriormente. Então é apenas uma continuação do mesmo assunto, tá certo? Então vamos lá. Versículo 1. Por essa razão, que razão? A que ele já havia falado anteriormente ali, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Então Paulo ele já vem aqui no início deste capítulo dizendo que ele é um prisioneiro de Cristo. Porque por amor a Cristo ele está em prisão, né? Sim, servo de Cristo e ao mesmo tempo aprisionado por causa de Cristo, por causa do evangelho. Que evangelho? O qual ele estava pregando aos gentios. E aqui ele fala a respeito disso. Ele fala sobre a responsabilidade, ele fala, vocês já ouviram falar da responsabilidade que a mim me foi imposta. Por quem? Por Deus, de pregar o evangelho aos gentios. E isso tudo por causa da graça de Deus. E ele fala que essa graça é um mistério que Deus havia revelado a ele. Já falamos a respeito disso em outros vídeos, que próprio Paulo afirma isso, né? Em Gálatas, a carta de Gálatas inteira, nós já tratamos aqui no canal, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, o último capítulo, versículo por versículo. E lá Paulo fala que o evangelho que ele recebeu foi do próprio Cristo por revelação, e nenhum apóstolo ensinou isso para ele. O que? A respeito do evangelho a ser pregado pelos gentios. Então este mistério é que foi revelado, de que os gentios também seriam parte do povo de Deus, não apenas os judeus. E o interessante é que Paulo fala que ele já havia escrito a respeito disso para eles brevemente, ou seja, provavelmente esta não foi a única carta que Paulo enviou aos Efésios. Versículo 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Aqui ele está falando aos antepassados, né? Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. No capítulo anterior, Paulo ele já estava falando ali sobre a igreja, né? Sobre essa junção entre o povo de Israel e os gentios, e que em Cristo eles seriam unificados, né? Tornando-se o quê? Igreja. Está falando sobre a universalidade da igreja.
Paulo fala que isso não foi revelado aos antepassados, mas foi revelado aos apóstolos e aos profetas de Deus, de que essa junção, que os gentios seriam coparticipantes da promessa que Deus fez a Israel, da promessa que Deus fez a Abraão, na verdade, né? De que Abraão seria o pai de muitas nações, mas Cristo é aquele, o descendente, que une, na verdade, os gentios e os judeus nessa promessa. Então, tudo isso é relacionado a o descendente. Eu falei a respeito disso em Gálatas, nós já fizemos Gálatas todo, vocês podem assistir na playlist do capítulo 1 ao capítulo 6, eu tratei versículo por versículo ali também. Então é disso que Paulo está falando aqui. E ele fala que o evangelho, né, da graça chegou aos gentios. O que os gentios tinham para que Deus de alguma maneira os amassem? Nada. É por pura graça. Deus amou e assim, por pura graça, Deus insere os gentios em Cristo também, para que eles também fossem co-participantes disso, para que eles fossem também co-herdeiros das promessas que Deus havia feito. Então é disso que Paulo está falando aqui. Este é o mistério que foi revelado, que não mais Israel apenas seria o povo de Deus, mas que os gentios também faria parte disso, como nós falamos no capítulo anterior ali. Então vamos continuar a leitura. E lembrando que eles são co-herdeiros e coparticipantes mediante a promessa, mas isso tudo em Cristo, como eu já tinha falado. Mas é bom enfatizar, é por causa de Cristo. No capítulo 1, Paulo já explica aqui em Efésios que todas as coisas convergem em Cristo. Tudo já era para ser convergido em Cristo antes da fundação do mundo. Então, já era plano do Senhor de que os gentios também seriam inseridos em Cristo nessa promessa. Tá certo? Só para lembrar que é por causa de Cristo que isso acontece. Versículo 7. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Então Paulo fala que ele, deste o quê? Deste mistério, ele se tornou ministro pelo dom da graça de Deus. Então, Paulo não se tornou ministro por sua própria vontade. Paulo não se tornou ministro porque ele merecia ser ministro, mas porque esse foi o dom dado pela graça. Lembrando, o que é a graça? É algo que Deus dá porque ele quer, não porque nós merecemos algo. Porque quando nós entendemos quem somos de fato, nós entendemos que o que nós merecemos é o inferno por causa do pecado. Mas Deus, por pura graça, sem que nós conseguíssemos sair, Paulo mesmo fala que o Senhor nos alcançou quando nós ainda estávamos perdidos em nossos delitos, em nossas transgressões. Eu falei isso no capítulo anterior. Então, nós estávamos lá ainda, quando o Senhor nos alcançou. O que nós fizemos para ser alcançados? Nada, nós nem conseguiríamos, porque tudo que nós fazíamos desagradava a Deus. Então, quando a graça chega, é porque Deus nos amou, não porque nós quisemos. Então, isso mostra que não há merecimento nas coisas que Deus nos dá, mas é pura graça. Se nós a temos, é porque Deus de alguma maneira nos agraciou para que tivéssemos. E Paulo explica que o dom que ele tem é pura graça de Deus e que deste mistério que ele se tornou ministro só acontece por pura graça de Deus. Que ele também, como os gentios, está inserido nessa graça que Deus está dando. Então, nós não podemos nos gloriar das coisas que nós temos. Eu quero até dar uma pausa aqui um pouco antes de continuar. Eu já falei isso no capítulo anterior. Não é um rapaz que arruma a cadeira inferior ao que canta no louvor e inferior ao pastor. Cada um tem suas responsabilidades e são responsabilidades diferentes. Eu não estou tirando os pesos das responsabilidades. Mas o que eu estou falando aqui no reino de Deus,
Cada um faz o seu papel para que o reino como um todo caminhe. Então, o corpo é movido por mãos, por pé, por dedos, por olhos, por ouvidos, e tudo funciona ao mesmo tempo. E todas essas coisas só acontecem pela graça de Deus. O corpo de Cristo, ou seja, a igreja, ela é existente por pura graça de Deus. E se nós de alguma maneira temos um dom dentro do reino e nós estamos exercendo esse dom, de maneira nenhuma devo me achar superior ao meu irmão que tem um dom diferente do que eu tenho. Mas eu tenho que entender que esse meu irmão é tão pecador quanto eu, tão não merecedor disso quanto eu. Então o que ele está fazendo é para o Senhor, assim como eu estou fazendo é para o Senhor, e nós juntos estamos caminhando em favor do mesmo reino, por causa da graça, daquilo que nós não merecíamos e assim mesmo Deus nos concedeu. Aqui no versículo 8, Paulo fala, embora eu seja o menor dos menores dos santos. Por quê? Às vezes você vai falar assim, isso é uma falsa modéstia. Pera lá, vamos pensar comigo. Apóstolo Paulo passou por naufrágios, chicotadas, foi mordido por cobra. No naufrágio ficou lá, vagando no meio do oceano. Gente, pensa comigo. Tudo que o cara passou. Foi preso e está escrevendo essa carta em prisão. E ainda assim, ele pega e se coloca entre o menor de todos os santos. Por quê? Há uma falsa humildade? Não. Apesar dele passar tudo isso, ele entendia que tudo que ele viveu em relação ao evangelho era superior às coisas que ele estava passando, e ele entendia que este superior de um dia estar na glória com o Pai foi recebido por graça. E que quando nós entendemos, através da graça, que nós somos totalmente não merecedores disso que o Senhor nos dá, eu acho que é automático nós entendermos que nós somos pequenos e que nós somos menores. Porque a graça ela nos constrange mediante aquilo que nós éramos como pecadores. Então Paulo está mostrando o que a revelação do Espírito Santo causa em nós. Um constrangimento daquilo que nós éramos. E quando eu me coloco como menor como meu irmão, ela entra naquilo de amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque se eu entendo que eu sou tão pecador quanto o meu próximo, eu vou amar o meu próximo pela mesma graça que Cristo me amou, porque eu não merecia. Assim como o meu irmão não. Então por que eu devo ser superior a ele não o perdoando? Então não é uma falsa modéstia de apóstolo Paulo aqui se achar o menor de todos. Afinal, no seu passado, ele foi um perseguidor bruto dos cristãos, ao ponto de matar alguns cristãos. Então, eu acredito que não seja uma falsa modéstia do apóstolo Paulo, mas uma transformação genuína do Espírito Santo através da graça. E ainda Paulo, se achando o menor de todos, ele entende que este é o ministério que Deus chamou ele para fazer. Pregar o evangelho aos gentios. E aí eu penso, se apóstolo Paulo, que era dessa maneira, que foi esse perseguidor, ele passou por todas as coisas, Deus agiu com graça para com a sua vida, de entregar um ministério na mão de Paulo, que não foi fácil, Paulo passou por poucas e boas. Ainda assim é um privilégio ter pregado o evangelho aos gentios. Olha onde o evangelho chegou, a mim e a você. Apóstolo Paulo foi este apóstolo levantado para que eu e você hoje pudéssemos receber o evangelho. Caso isso não tivesse acontecido, quando nós lemos na história, provavelmente o evangelho teria morrido ali com o povo de Israel, ali em Jerusalém. Mas não, Paulo foi aquele do qual Deus levantou a levar o evangelho a nós, os gentios, aqueles que não eram judeus. E essa é as riquezas que o apóstolo Paulo está falando em Cristo aqui. Qual a riqueza? Da graça. A graça de Deus é uma riqueza que nós temos. E aí ele fala aqui que para esclarecer, todas essas coisas, isso havia sido mantido oculto em Deus nas eras passadas. E este é o esclarecimento do mistério que Deus havia mantido oculto nas eras passadas. Continuando, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então,
Paulo fala que a intenção disso era para revelar este plano eterno de Deus nas regiões celestiais. Para que toda a região celestial soubesse desse plano. Soubesse que plano? De que em Cristo todas as coisas se convergiriam. De que haveria um corpo, uma igreja, uma noiva nele, em Cristo Jesus. E é por intermédio dele, por intermédio de Cristo, que nós temos acesso a Deus. Por causa do quê? Por causa da fé. E é algo que Paulo já falou no capítulo anterior. Por causa da fé. E é uma fé que eu não tenho por mim mesmo, mas ela é me dada pelo Espírito Santo para que eu creia, para que eu entenda quem eu sou como pecador, porque eu não mereço a graça e o sacrifício de Cristo da cruz, e também entendo que esse amor de Cristo me matou naquela cruz, matou a minha carne naquela cruz. Assim a lei já não me acusa mais. E em Cristo, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E isso tudo é pela fé. E Cristo é o mediador, ou seja, é por intermédio de Cristo que nós temos acesso a Deus pela fé nele. Então, gente, o acesso que nós temos a Deus é por causa de Cristo. Se eu oro a Deus, Cristo ouve a minha oração por causa de Cristo e não por minha causa. É pela fé que nós temos na obra redentora de Cristo que nós entendemos quem nós éramos, quem nós nos tornamos como novas criaturas e de que nós só estamos na presença de Deus de alguma maneira por causa de Cristo Jesus. Então, inseridos em Cristo, pela fé, na qual o Espírito Santo nos abre a mente para crer, nós temos acesso ao Pai. Continuando no versículo 13. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então Paulo fala assim, não se desanimem por causa das minhas tribulações, por causa da minha prisão, por causa de vocês. Por que ele fala por causa de vocês? Porque Paulo estava anunciando o evangelho aos gentios. Paulo estava anunciando um evangelho que não era pela circuncisão, e isso incomodou muitos judeus, que perseguiu Paulo ao ponto de Paulo chegar a Roma, a ser preso. Então, quando ele fala que é em favor deles, é que ele fala assim, em favor de vocês, isso é uma glória para vocês. Paulo achava que era uma glória o sofrimento que ele estava tendo. Por que glória? Glória para ele? Não. É uma glória no sentido de que os gentios estão sendo alcançados pela graça de Deus, pelo sofrimento que eu estou passando aqui, e glória a Deus por isso. Porque se eu receber a salvação pela graça, eles também estarão recebendo. E se eu estar aqui nessa prisão e isso gerar neles alguma coisa, alguma mudança, e entender que aquilo que eu falei para eles desde o início, ou seja, este evangelho que foi lhe dado por revelação, é de fato verdadeiro. Porque afinal, quem é que passa por todas essas coisas por causa de uma mentira? Tem que ser louco, tem que ser lunático. Mas não, Paulo passou por tudo que ele passou, foi pra prisão, sofreu demais, sofreu pra caramba. Eu não sei se eu aguentaria, tipo, 1% do que esse cara passou, lendo a história dele. E ele permaneceu firme na fé. E por que ele permaneceu firme na fé? Porque de fato o que ele anunciava era verdadeiro. Ninguém morreria por uma mentira. E Paulo morreu pelo evangelho. Então é disso que Paulo está falando aqui. Olha, é uma glória para vocês. Né? Por quê? Porque eu estou anunciando o evangelho por causa disso, mas não se desanimem por causa disso. E Paulo estava preso lá por isso, por anunciar o evangelho aos gentios. No versículo 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo aqui
ora, ele faz uma oração na sua prisão para que os gentios, esse dos quais estão recebendo a carta, ou seja, a igreja de Efésios, estes permaneçam firmes em Deus. Eles permaneçam neste caminho, nessa rocha, alicerçados no amor de Cristo, pela fé. Ele ora para que Cristo habite no coração dessas pessoas. Então existe um amor de Paulo para com essas pessoas. Por que esse amor existe? Porque Deus deu uma missão a Paulo. E essa missão foi dada através da graça. Paulo entendeu que todos nós não merecemos a salvação e assim mesmo Deus a dá. Se eu entendo dessa maneira, impulsiona o nosso coração a pregar o evangelho a todos, aqueles que não conhecem e aqueles que estão em Cristo juntamente conosco, que nós venhamos a fortalecê-los e orar por eles. Então Paulo está orando aqui por essa igreja, por esses irmãos, para que eles fiquem firmes em Cristo, para que eles permaneçam no amor. Ele fala isso para que vocês possam, juntamente com os santos. Que santos? A igreja, os escolhidos. A palavra santo significa separados. Separados do quê? Separados para Deus. Já não vivem de acordo com as coisas do mundo. São separados. São novas criaturas, né? Que eles possam viver de acordo com isso. Por que de acordo com isso? Para que entenda a profundidade do amor e da graça de Deus pela vida deles. O quão sério isso é, o quão profundo isso é. Então Paulo ora, olha, que Deus realmente ilumine a mente de vocês, que seja no coração de vocês, sejam alicerçados em amor, para que junto com os santos vocês possam entender a profundidade que é receber essa graça de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Então eu vou finalizar esse vídeo lendo os dois últimos versículos, o 20 e o 21, eles são totalmente autoexplicativos, e leia junto comigo e que isso faça parte da sua vida. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, clique no like, comente, se inscreva no canal, compartilhe para que outras pessoas também recebam a mensagem do Evangelho e sejam alcançadas por esse vídeo. E também o YouTube entende que isso é relevante e espalha para mais pessoas. Então nos vemos no próximo episódio aqui no Bible Shock. Tchau!